Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Venâncio, estamos aqui para mais um vídeo sobre o curso promovido pelo CS50 e esse é o som de fundo de hoje. Bom, no vídeo de hoje eu falarei sobre o exercício proposto na semana 4, que é basicamente a gente criar um filtro de imagem, tá? Aqueles filtrozinhos que tem no Instagram, aquele programa ViscoCam, etc. Então, esse é o exercício dessa semana, tá? Só que ele pediu para a gente criar. Esse aqui é o problema, tá? Essa aqui é a proposta do exercício. Pequenininho, pô, tranquilão. E ele fala pra gente criar vários tipos de filtro, né? Primeiro o grayscale, que é aquele que deixa a imagem preta e branca. Esse é o mais conhecido, né? De todos, mais antigo também eu acho. Tem o sepia também, que eu particularmente não sei o que é. Não sei mesmo, mas enfim. Tem essa formuleta. Temos o reflection, deve ser refletir a imagem, né? Lembra quando você às vezes vai tirar uma foto e ela sai, por exemplo, tu sai assim na foto, aí tu clica no reflection, ela sai, que ela reflete no espelho, né? E tem o blur. O blur é aquele que deixa a imagem meio distorcida. Mas nesse vídeo de hoje, para não ficar muito grande, eu vou falar só sobre o filtro grayscale, tá? Que é só sobre o filtro preto e branco. Beleza? Então, nesse exercício, ele tem uma série de arquivos, tá? Fica aqui na pasta 4, né, de semana 4, filtros e imagens. Isso aqui são as imagens que a gente vai fazer o teste depois, daqui a pouco. E então, esse aqui são os arquivos que vêm na pasta filtros, tá? O arquivo principal é esse filter.c. E se você reparar, ele tem aqui no topo, né, o hash include helpers.8. Vamos ver o que significa isso. Está falando para incluir o arquivo, o que tem naquele arquivo, que é o helpers.8, que a gente vai ver. São as fórmulas, né? São as funções, né? Função grayscale, a gente vai passar uma... A gente não, a imagem automaticamente vai ser lida, e vai passar a altura e a largura da imagem, né? Height e width, e com esse RGB triple que eu vou explicar em breve, tá? E aí, por sua vez, esse helpers.8, ele fala para incluir o arquivo bmp.8, que é bitmap, né? Então vamos lá ver o que tem nesse arquivo. Já no bmp.8 ele fala para incluir esse aqui, um standard, um padrão, né? Arquivo padrão, ele vai explicar nesse arquivo qual é o formato do bitmap, porque existem vários tipos de imagem, né? Tem o bitmap, tem JPG, JPEG, né? Tem PNG, né? PNG. E esse arquivo, esse exercício é voltado para a imagem bitmap. E então, ele passa esses tipos, né, de dados, né? E aqui ele vai descrever também esses tipos de estruturas, né? Ele vai criar essas novas estruturas, vai criar esses novos tipos de dados, né? Esse aqui é outra estrutura, que é um padrão, né? Que é um padrão. Por exemplo, cada imagem, na verdade, é um número, tá? Por trás aqui a gente não enxerga, né? Mas é um número que o computador ele lê e passa pra gente como imagem, né? E por trás de cada imagem tem um padrão. Né? Como é que o computador vai saber que é um bitmap ou JPEG, etc. Ele vem na primeira linha do arquivo, do código, ele vai vir com esse bitmap file header, vai falar file header, vai falar, ó, esse aqui é um arquivo bitmap. Depois, né, então o computador já vai identificar, ó, é um arquivo bitmap. Depois é o header, que é a continuação, né, vai dizer aqui, ó, altura, largura, tamanho, né? E depois ele vai falar sobre a estrutura dos pixels, né? Porque a gente sabe que cada pixel numa imagem, cada pixel, ele tem 3 cores, né? Eu já falei isso num post anterior. Ele tem 3 cores, que é o R, G e B, que é o red, green, blue, né?
Então, dentro de um pixelzinho, quadradinho, tem 3 listas assim, né, fileiras de cores. De acordo com o que a gente colocar para o programa, os dados que a gente quer, a gente vai ter mais tom de vermelho, ou só vermelho, mais tom de verde, ou só verde, mais tom de azul, ou só azul. Ou se a gente misturar tudo, a gente vai ter o cinza, a gente vai ter uma série de cores, tá? Beleza. Para dar já um spoiler, nessa área do Grayscale, ele fala que o cinza, como é que o cinza é formado? O cinza é formado por uma média, né? Por uma média não. Quando todos os valores do red, green and blue são iguais, ele fica cinza, tá? Só que existem diversos tipos de cinza, que é o dark, o cinza mais escuro, ou light, né? O cinza mais claro, enfim, diversas tonalidades. Então, a questão desse exercício e dessa imagem é o que? Quando você vai pegar, não sei, você vai pegar minha blusa já é cinza escuro, né? Então, ele é um tom só, é monocromático. Mas se você pega, não sei, meu braço e meu cabelo, né, que são tons diferentes, e você quer passar para preto e branco, eles não podem ser iguais, os tons de cinza, né? Não pode ser igual. Porque senão vai ficar toda uma coisa só, entendeu? Então tem que ser de acordo com a tonalidade. O cinza tem que ser de acordo com a tonalidade da imagem, entendeu? Então a parte mais clara da imagem vai ter que ser um cinza mais claro, mais pro branco. A parte mais escura vai ter que ser um cinza mais escuro, mais pro preto. E esse é meio que o desafio, né? Só que em algum lugar desse exercício, não lembro onde, acho que foi no vídeo. Foi no vídeo do professor Brian. Ele fala que o cinza, ele fala que uma boa maneira, você consegue o cinza quando você coloca os valores de vermelho, verde e azul iguais. Então, se o vermelho for 50, o verde for 50 e o azul for 50, naquele pixel, a gente vai ter um cinza, um tipo de cinza. Né? Claro ou escuro, eu não sei, mas vai ser um cinza. Então, qual é a ideia? Já que se a gente encontrar a média, né, dos valores que tem dentro do pixel, e a gente substitui esses valores pela média, a gente vai ter o cinza de acordo com aquela tonalidade, entendeu? Então, a gente sabendo disso, a gente vai pegar, né, e essa linha de comando, porque ainda tem isso, né? Esse exercício é para fazer com linha de comando, tá? Não é por formulazinha, não. Vai ter que ser na linha de comando mesmo. E beleza. Então, agora voltando para o exercício, a gente sabe qual é a estrutura, né, do R&B, do vermelho, verde e azul, que está dentro da estrutura de cada pixel. Cada pixel de uma imagem, a gente tem lá o vermelho, o verde e o azul. Tá? Só que o que acontece? Quando a gente tem uma imagem 600 por 600, por exemplo, a gente tem o quê? 600 linhas, tá? E 600 colunas. Cada linha e coluna dessa é como se fosse uma matriz. Tá? E ou uma célula, pensando assim, né? E cada ponto desse, né? Cada localização dessa é um pixel. Então a gente vai ter lá no pixel 0 e 0, tipo assim, começa daqui, né? O 0, 0 e vai até aqui, digamos assim, tá? A gente preenche e temos a imagem. No 0, 0, no pixel 0, 0, a gente vai ter um valor para o verde, um valor para o vermelho e um valor para o azul. No pixel 0, 100, vão ser outros valores. No 0, 600 vão ser outros valores, tá? Você repara que o 0 é a primeira row, né? Depois o 1, depois outra row, e tem as colunas. Então isso lembra um pouco o quê? Lembra aquele exercício do Mario, né? Que a gente tinha construído uma pirâmide, de tal modo que um for ele vai preencher a row e o outro for vai preencher a coluna. Então, uma combinação de for loops. Beleza? Como é que eu fiz esse exercício também, né? Demorei um tempo para entender, para ler cada código, entender cada arquivo. E eu falei, bom, como é que eu vou replicar isso? Porque por ser linha de código e ter tanta coisa, para mim estava mais difícil. Então o que eu fiz? Bom, vou usar um modelozinho, esse average.c que eu criei, tá? Fazendo umas simulações. Antes, sem usar o for primeiro, sem usar os loops, e depois com os loops. Para entender de uma maneira, olhando um problema gigante, grande desse,
olhando uma particularidade meio que refletindo, como é que eu posso dizer isso? É como se fosse uma maquete. Eu nunca estudei em arquitetura nem engenharia, mas eu sei que se a gente consegue refletir o problema de uma maneira mais simples e menor, a gente consegue meio que entender, né, a verve, né, a essência daquele problema, sabe? E replicar no maior, né? Por exemplo, 2 vezes 2 ou 2 dividido por 2 é uma multiplicação, pô, é muito difícil. Então o que a gente pode fazer? A gente pode somar, né? A gente divide o problema mais complexo em problemas mais simples, né? 2 vezes 2 a gente sabe que é 1 mais 1 mais 1 mais 1, né? Então foi essa a ideia de ter criado o average, foi para entender esse problema complexo de uma maneira mais simples. Então o que você pode fazer, tá? Eu tô mostrando meu código sem querer. Bom, beleza. Então o que você pode fazer, né? O que você pode fazer? Você pode tentar replicar isso, né? Fazer não só para esse exercício, mas para outros. Fala, beleza, tem um problema aqui muito complexo, não sei como fazer, não tenho ideia de onde começar. Espera aí. Vamos pensar nesse exercício de uma maneira mais simples? Vamos tentar dividir o problema complexo em vários probleminhas mais simples? Quem sabe eu não consigo fazer assim? E aí você vai compondo, né, um exercício, uma estrutura mais simples atrás de outra, e você acaba chegando, entendendo a essência desse problema mais difícil, tá? Beleza? Então vamos lá. Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês, né, como é que vai ser. Vou entrar aqui na pastinha que tá os arquivos. Essa é a pasta. Esse aqui é o código que vai rodar, tá? Beleza. Essa aqui é a imagem original, que a gente tem que transformar em preto e branco, tá? Esse aqui é o arquivo de entrada, né? O input, tá? Images, porque está dentro da pasta images. E o yard é o nome do arquivo. Só que eu vou botar aqui, yard grayscale. Quando der enter, o próprio programa ele vai pegar esse yard, ele vai ler, vai identificar, ó, é um bitmap, vai ver o tamanho do arquivo, né? A altura e largura, o height e width, vai ver as cores que tem em cada pixel, e depois ele vai transformar essas cores, vai criar um novo arquivo com essas cores novas, tá bom? Se tudo der certo. Então, a partir do enter, 3, 2, 1, foi! Ó, foi criado. Yard Grayscale. A gente vai dar um duplo clique para ele abrir. Ele abriu aqui embaixo, quero abrir aqui em cima. Vamos ver, se tudo deu certo ele vai estar preto e branco. Vamos ver. Olha aí. Preto e branco. E aí entra aquilo que eu falei, né, mais cedo. Né, em cima a gente tem a parte mais clara. Essa demora um pouquinho. Em cima a gente tem a parte mais clara, então não pode ser igual o cinza para as outras partes, que tem né, o vermelho mais escuro, o laranja, o verde. Cada pixel tem um tom diferente e o cinza tem que ser de acordo com esse tom. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e vamos continuar com o solzinho. Esqueci de comentar, se você chegou até aqui, gostou do meu canal, se inscreva. Se você tem alguma dúvida sobre esse exercício, pode mandar mensagem para mim que eu terei o maior prazer em te responder e te ajudar. E se você fez esse exercício, me conta aí quanto tempo você levou. Eu levei 14 horas. E me conta qual foi a sua experiência, tá certo? Valeu, abraço!